Os anos 30 foi uma época de muitas mudanças e inovações para o mundo do cinema e também foi uma época onde foi lançado filmes que hoje em dia são considerados os melhores clássicos. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te dar 5 dicas de filmes dos anos 30 que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Então já aqui no começo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e bora lá começar o vídeo. Bom, os filmes que eu selecionei aqui, eu busquei variar aí um pouco o gênero, mas o meu principal critério foi escolher filmes que sejam mais atrativos para as pessoas que não estão acostumadas a assistir filmes tão antigos. Então se você é uma pessoa que está querendo começar a assistir alguns clássicos ou está querendo começar a assistir alguns filmes mudo, você escolheu aqui o vídeo certo com as melhores indicações. E o primeiro filme que eu vou indicar aqui para vocês vai ser o filme Luzes da Cidade, filme de 1931, dirigido e protagonizado por Charlie Chaplin. Nesse filme nós acompanhamos aí o icônico personagem do Chaplin, o vagabundo, que dessa vez se apaixona por uma florista cega. E nesse filme, assim como os filmes do Chaplin, além de ele ser muito engraçado, ele traz uma carga dramática na dose certa. Então, além de você se engajar com o romance entre os nossos protagonistas, você dá muita risada em praticamente todas as cenas. E se você é uma pessoa que não está acostumada a assistir filmes tão antigos, pode ficar tranquilo porque você vai entender perfeitamente tudo o que está acontecendo, pois a montagem do filme é muito bem feita e a história é relativamente simples. A trilha sonora desse filme também é sensacional, acompanhando as emoções dos personagens, e é interessante de você observar nesse filme a interação entre o personagem do vagabundo com a personagem da florista e como você acredita no amor entre os dois. Não só a interação do personagem do vagabundo com a florista é interessante de se observar, como a interação do personagem do Chaplin com todos os outros personagens que vão aparecendo ao longo do filme. O Chaplin, ele dá um show de atuação aqui, pois sem falar nada, ele consegue transmitir pra gente todas as emoções que o seu personagem está sentindo e todas as emoções que o filme quer transmitir pra gente. Ele traz ali expressões faciais e gestos muito amplos e fortes, e criando cenas icônicas, como por exemplo a cena da luta de boxe. E por mais que o filme seja preto e branco, é muito legal você observar como Chaplin, que foi o diretor do filme, ele sabe explorar muito bem a questão da iluminação mesclado ali com humor. Então assiste esse filme porque vale super a pena. O segundo filme que eu vou indicar aqui para vocês vai ser o filme Madame Butterfly, filme de 1932. Esse filme ele já não é tão popular e tão conhecido assim, mas já foi feitos alguns remakes baseados nele. Inclusive tem uma série com os mesmos atores da série do Chaves que faz uma referência direta a esse filme. No caso aqui a gente acompanha a história de uma jovem mulher japonesa que está sendo treinada por seus pais para se tornar uma boa esposa e futuramente ser vendida para um homem para, a partir desse dinheiro, a família dela conseguir sobreviver durante um tempo. A história desse filme é sensacional, então eu não vou adentrar muito aqui na trama para vocês que de fato vão assistir o filme se surpreenderem, mas o filme como um todo, cara, é muito interessante de você observar como ele vai criando ali algumas camadas e vai criando ali algumas reviravoltas muito aos poucos ao longo do filme, e algumas coisas são previamente antecipadas pra gente que tá assistindo, e em alguns momentos você fica ali muito angustiado com o que está prestes a acontecer e você não pode fazer nada. Eu me apaixonei pela personagem da Shoujo com toda a sua delicadeza e gentileza. A direção desse filme trabalha ali seus personagens e o cenário onde se passa o filme com uma delicadeza muito grande. Então você percebe que é um filme que tem um coração, tem uma alma envolvida. E o final desse filme aqui é de partir o coração, mesclando ali alguns sentimentos de raiva e tristeza. Então, cara, assiste esse filme porque ele vale muito a pena. Ah, e antes de passar para a próxima dica, eu só queria comentar também que é interessante de você observar a forma como a cultura japonesa tratava as mulheres na época em que se passa o filme e o choque de culturas entre países diferentes. Eu também já queria aproveitar aqui também e pedir desculpa aí em relação ao áudio, porque agora começou a chover e talvez vocês estejam ouvindo aí cachorro latindo ou barulho aí de música, porque infelizmente eu não tenho o privilégio de escolher o melhor horário para gravar o vídeo. Mas
enfim, né, bola que segue. E o quarto filme que eu vou indicar para vocês vai ser o filme O Mágico de Oz, filme de 1939. Esse é um dos melhores musicais já feitos e nos seus bastidores está repleto de polêmicas que acabaram acarretando na morte da atriz Judy Garland, que no caso foi a protagonista desse filme. Mas aqui eu não vou adentrar muito aqui na questão da polêmica, porque não é o foco do vídeo, mas pelo menos eu achei importante mencionar com vocês, porque tudo que aconteceu por trás das câmeras não foram meros desentendimentos. O filme, ele conta a história de uma jovem chamada Dorothy que mora no campo e ela acaba indo parar em um mundo fantasioso, e nesse mundo mágico ela acaba conhecendo algumas criaturas que juntas elas embarcam em uma aventura até o grande mágico de Oz. Elas vão até esse grande mágico para que ele possa realizar o desejo de cada um. Esse filme também, muitas pessoas já estavam me recomendando ele já há um bom tempo. Eu assisti ele há pouco tempo atrás e eu achei fantástico esse filme, porque se você levar em consideração a época em que o filme foi feito e você vê toda a sua grandiosidade, você fica muito impressionado, porque naquela época eles não tinham ajuda da computação gráfica para criar todo o cenário. Então muitas coisas que você vê no filme, não só de cenário, como o figurino dos personagens, foi tudo feito de verdade. Então você fica muito imersivo na história por você acreditar que aquilo que você está vendo na tela realmente no caso não existe, mas realmente é tudo muito palpável, você acredita que aquilo ali é real. Sem contar também que o filme ele transmite uma energia muito boa, principalmente por conta da atuação do quarteto principal, que no caso é composto pela Dorothy, o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. E todas as interpretações desses personagens são interpretações muito teatrais, no sentido de os gestos e as expressões faciais deles ser muito fortes e amplos, e isso fica mais nítido, principalmente nas cenas de musicais. E eu falei aqui que essa era a quarta indicação, né? Mas na verdade é a terceira indicação. E eu não só escolhi indicar esse filme para vocês porque ele tem uma boa história, mas também porque ele foi um filme que trouxe muitas inovações e tendências para o mundo do cinema. As cenas musicais aqui nesse filme são todas excelentes. A atriz Judy Garland, ela dá um show aqui, ela realmente manda muito bem. Inclusive, quando eu assisti esse filme, eu quase fiz uma crítica, uma análise sobre ele, só que acabou não dando, né? Mas agora sim, o quarto filme que eu vou indicar para vocês vai ser o filme No Tempo das Diligências, filme de 1939. Esse é um clássico aí entre os faroestes e foi um filme que foi dirigido pelo John Ford e protagonizado pelo John Wayne. Inclusive, esse foi um filme que hoje em dia, quando a gente assiste os filmes atuais, você percebe que muitas coisas dos filmes atuais foram inspiradas nesse clássico dos anos 30. E esse filme ele foi protagonizado aí e dirigido por duas lendas dos filmes de faroeste. No caso, o John Ford, ele é um dos diretores, se não o diretor mais conhecido e referenciado dos filmes de faroeste. E o John Wayne, tirando aí o Clint Eastwood, ele é o ator de cinema mais conhecido pelos filmes de faroeste. Eu gostei realmente muito desse filme, não só pela sua história, mas pelas suas cenas de ação, que são cenas de ação muito boas, muito bem organizadas. E se você levar em consideração a época em que o filme foi feito, você vê toda a grandiosidade das cenas de ação, como tudo ali foi feito com recursos práticos, você fica abismado. Realmente as cenas de ação, além de elas terem uma organização absurda, você percebe que quando elas se passam em ambientes mais amplos, mais vastos, digamos assim, o diretor ele sempre opta por filmar de um plano mais longo, ou de um plano, né, no caso, um plano onde a câmera está mais afastada dos atores, deixando aquele plano mais amplo, onde a gente consegue ver melhor o cenário onde se passa o filme. E quando ele escolhe esses planos mais amplos, ele sabe direcionar muito bem o seu olhar para o ponto específico que é importante em cada momento. Você observa também que quando as cenas de ação elas se passam em locais mais fechados, são cenas sempre muito criativas, não tem aquela câmera tremida, e a história do filme, além de ela ser muito boa, os personagens são muito legais. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, algo que tinha me incomodado
era a quantidade excessiva de personagens que o filme tinha. Só que quando eu reassisti ele, eu já mudei de opinião, porque eu percebi que cada um tem a sua função na história, ajudando a movimentar a trama, cada um tem a sua personalidade e a interação entre eles é muito bem desenvolvida e cada um tem o seu momento de destaque. O filme também tem uma trilha sonora muito boa, mesclada ali com a ambientação que te deixa muito imersivo na história. E o quinto e último filme que eu vou indicar para vocês vai ser o filme Tempos Modernos, filme de 1936, dirigido e protagonizado por Charlie Chaplin. Sim, ele está aqui novamente e de todos os filmes que ele fez nos anos 30, eu escolhi esse filme não só por ele ser um filme muito importante devido às críticas que o Chaplin faz, ainda mais levando em consideração que ele fez essas críticas numa época onde pouquíssimas pessoas teriam coragem de fazer, como também é um filme muito engraçado, também envolve romance, drama, e cada um desses gêneros é exposto no filme na sua dose certa e é muito bem mesclado ao longo do filme todo. O Chaplin, ele não só era um excelente ator, como ele também era um excelente diretor, e talvez no filme Tempos Modernos é onde fica mais evidente a sua qualidade de diretor. É muito legal de você observar nesse filme a grandiosidade que ele tem, todos os cenários que foram construídos para esse filme, a quantidade de pessoas que tem ao longo do filme todo, e o Chaplin aqui novamente ele dá um show de atuação, trabalhando muito bem os momentos de drama e os momentos de humor. Novamente ele sempre se entrega bastante fisicamente, e normalmente as pessoas elas sempre assistem esse filme quando tá na época de escola ou até mesmo na época de faculdade e um professor de história ou de filosofia passa esse filme para depois pedir um trabalho baseado nele. Mas eu não só recomendo que você assista esse filme com a visão mais crítica, como também assista esse filme buscando se entreter, porque você vai se engajar muito com a história e com o nosso protagonista que dá um show aqui. Esse filme é aquele tipo de filme que cena após cena você vai analisando e tentando destrinchar ela para entender qual é a mensagem que o Chaplin quer passar pra gente. Então eu fecho aqui as minhas indicações com essa chave de ouro, e se eu não me engano, todos esses filmes hoje em dia eles já estão em domínio público, então vocês encontram eles facilmente em qualquer plataforma de vídeo, como por exemplo o YouTube. E se vocês gostaram das indicações, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, ativa a notificação, porque assim você fica sabendo de outros vídeos que eu for lançar, e deixa aí também nos comentários se vocês quiserem uma parte 2 ou de quais outras décadas vocês querem que eu venha aqui e dê dicas de filmes para vocês. Não se esquece também de seguir o Diário do Cinema nas nossas redes sociais. Os links das nossas redes sociais vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.